Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Murilo, professor de História. Vamos hoje para a nossa aula do conteúdo Povos do Mundo. Este tema pertence ao capítulo 5 do livro didático de vocês. Começamos esse tema então falando sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia em grego significa região entre rios, recebendo esse nome por estar banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Atualmente nela se localiza o Iraque, parte da Síria e o Kuwait. Com o Egito, a região formou o Crescente Fértil, que é a região banhada pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates, que tornavam as terras favoráveis à agricultura, surgindo cidades e formas de escrita. Há cerca de 5.000 anos, os primeiros agrupamentos humanos vão se fixar nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, onde as terras eram férteis para a agricultura devido à ação desses rios. Na região, não havia um país centralizado. Vários povos vão se estabelecer naquela região da Mesopotâmia. Dentre esses povos, podemos falar dos sumérios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. Mas a primeira grande civilização que vai surgir na Mesopotâmia vai ser os sumérios. Os sumérios vão fundar várias cidades e estados na região da Mesopotâmia. As cidades e estados feitas pelos sumérios, elas tinham cada uma a sua autonomia religiosa, política e econômica. Cada cidade-estado era governada pelo patese, que era o rei sacerdote, e também por um conselho de anciões. O patese possuía poder político, religioso e militar. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que vai ser a primeira escrita conhecida no mundo pelos arqueólogos, com o intuito de registrar animais e quantidades produzidas de cereais em postos. Esse nome escrita cuneiforme é porque essa escrita geralmente era feita com esses objetos na forma de cunha. Além da escrita cuneiforme, os sumérios também vão ser os inventores da roda, que vai facilitar o transporte de coisas em menos tempo. Aqui é uma comparação do alfabeto latino com o alfabeto cuneiforme. Babilônios, de 2000 a.C. a 1600 a.C. Vindos do deserto da Arábia, os babilônios fixaram-se na região de Acade e vão transformar a Babilônia na capital do seu império, surgindo então o primeiro Império Babilônico. O rei mais importante do primeiro Império Babilônico foi o rei Hammurabi. Hammurabi criou o primeiro código jurídico escrito no mundo, também chamado de Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi, o rei estabeleceu o princípio de talião, que determinava que o castigo do criminoso deveria ser equivalente ao crime que ele cometeu. Este princípio se tornou famoso pela regra olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi ainda legislava acerca de questões penais, negócios, contratos, heranças, profissões, casamentos e divórcio. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônico vai entrar em decadência e vai ser invadido pelos assírios. Assírios, povo que vivia no norte da Mesopotâmia, os assírios criaram o primeiro exército organizado para se defender das constantes invasões. Eles usavam armas de ferro e sua cavalaria tinha carros de combate com rodas reforçadas. Considerados guerreiros ferozes, os assírios ficaram conhecidos pela violência com que tratavam os vencidos. Eles massacravam e torturavam os derrotados e incendiavam e destruíam as cidades que eles tinham conquistado. A decadência do Império Assírio deu-se pelas frequentes rebeliões dos povos conquistados, que eles tinham feitos de escravos. Em 612 a.C., os caldeus aliaram-se aos medos, que era um povo de origem asiática, e destruíram Nínive, que era a capital assíria, terminando então com o Império Assírio. Os caldeus estabeleceram-se na Babilônia.
formando então o Segundo Império da Babilônia. O principal rei do Segundo Império da Babilônia foi Nabucodonosor, que conquistou o reino de Judá e destruiu o templo de Jerusalém e levou ainda os hebreus como escravos para a Babilônia. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia e ele é descrito na Bíblia. Estima-se que no Segundo Império Babilônico foram construídos os jardins suspensos, foram construídos templos e muralhas nas cidades da Babilônia, e foram construídos também zigurates e também a Torre de Babel. No entanto, com exceção dos zigurates, até hoje não existe uma comprovação pelos arqueólogos da existência desses outros monumentos, com exceção, claro, dos zigurates. O fim do Império Neobabilônico foi em 539 a.C. e deveu-se a problemas internos e à expansão dos persas. Quando, sob o comando de Ciro, os persas conquistaram a região e puseram fim ao Segundo Império Babilônico.